Bem-vindos ao Psipod, onde batemos um papo sobre temas da psicologia, hoje trazendo um tema importantíssimo que precisa sim ser falado. E a nossa convidada super especial que vai trazer isso pra gente é a Mariana Craveiro, psicóloga, coordenadora da nossa clínica Núcleo Terapêutico Global, especialista em TCC para infância e adolescência. Isso aí. E TCC para adulto também. E bem-vinda de volta, Mari. Obrigada. Eu sou Luciane Bezamar. Eu sou a Amanda Bezamar e vamos começar agora mais um episódio. A gente vai falar sobre Setembro Amarelo. E aí, Muito Mari, bom. por esse assunto, né, gente, ser tão importante, a gente vai estruturar o vídeo em algumas partes do que a gente quer trazer para vocês. A gente vai estruturar o vídeo em 5 partes. A primeira parte é o porquê que a gente precisa falar sobre esse assunto. A segunda, quais são os fatores de risco e dados preocupantes que a gente vai trazer para um amplo conhecimento aí sobre esse tema. O como ele afeta a adolescência, família e trazendo para complementar isso um norte de orientação brilhante da Mari dos estilos parentais. O quarto, fatores de proteção e prevenção. E o quinto, uma chamada para ação de como ajudar nesse tema. Sim. E qual é o papel de cada um, tá? Então, podemos começar, né, Mari? Sim. Falando um pouquinho assim, por que ainda existe um tabu de se falar sobre o suicídio? E explicar, assim, o porquê que é importante a gente falar sobre o suicídio. Sim. Primeiro, eu quero agradecer, né? Obrigada pelo convite mais uma vez. Minhas parceiras, minhas amigas. E eu acho que... por que a gente tem um mês separado, né? Para falar sobre suicídio, né? Por que a gente tem esse tempo para poder trazer essas informações e essa conscientização, né? Hoje, assim, a gente entende que o suicídio é algo que cresceu, né? Assim, vem crescendo. Assim, alguns estudos mostram entre 2010 e 2022 um índice de 6% ao ano de crescimento. 2023 foi um pouquinho menor, mas ainda é algo grande, né? No mundo morrem mais de 700 mil pessoas por suicídio, é muita gente, né? No Brasil, chega quase, o dado de 2022, a quase 17 mil pessoas. Quer dizer, isso dá uma média de 40 mortes por dia, né? Se a gente pensar, então, que no Brasil 40 pessoas morrem por dia, é um tema de saúde pública, né? Então, é algo que é importante a gente falar e é importante a gente prevenir, porque o suicídio, ele é algo que pode ser evitado. Eu acho que isso é a principal mensagem que a gente pode passar, né? É algo que a gente pode evitar essas mortes. E como, Mari, conversar sobre isso pode influenciar nessa prevenção? Então, é muito interessante, eu estava falando sobre um documento que a gente tem, né, da Organização Mundial de Saúde, que fala sobre algumas frentes que a gente pode agir em relação a isso, né? E uma delas é em relação à divulgação, né? E como divulgação na mídia, como a gente pode colocar esse tema em voga para poder agir com a prevenção. Porque a gente, às vezes, tem um tabu de falar que falar sobre suicídio vai incentivar o suicídio, principalmente entre os adolescentes, né? E não é verdade. Falar sobre o suicídio é um fator de proteção para isso, né? Conversar sobre isso, ter uma escutativa, família com os adolescentes, principalmente. Acho que entra um pouco no como falar, né? Sim. Eu acho que, assim, existem formatos de falar que realmente podem estar comunicando ideias erradas. Então, isso talvez é um pedaço. As pessoas precisem se conscientizar justamente para entender como é uma forma saudável de se falar do suicídio e que não faz esse incentivo, pelo contrário, faz um lugar de prevenção. Sim. Como e quem falar, né? Porque o que a gente vê às vezes quando chega um ponto desse, né, de suicídio, sobretudo na adolescência, como é que estavam essas relações parentais, né? Então, sim. A gente vai chegar daqui a pouco lá. Exatamente. A gente tem, hoje, assim, o maior número de suicídios em valor absoluto está entre jovens, entre 15 e 29 anos. Então, isso é um fato real, né? Em valor relativo, tá mais para acima dos 70 anos, que também é importante a gente... colocar isso, né? Muito curioso isso. Né? Eu não tinha nenhuma ideia disso. Pois é. A gente normalmente tem muito esse olhar para os jovens, que é importante, claro, né? Que é uma prevenção, mas olhar para
esse período da vida, que é um período delicado, onde a pessoa já viveu muitas perdas, já viveu situações difíceis, né? A gente tem muitas vezes um lugar de menos-valia, de pensamentos de... A velhice requer resiliência, né? Muita Exatamente, resiliência, né? Em muitos aspectos, né? Aliás, em todos os aspectos, você para pensar. Porque você vai tendo no perdas. aspecto físico, no aspecto emocional, porque vem as perdas, Perfeito, no aspecto social, porque você vai também tendo que ressignificar esse seu lado social, né? Exatamente. No aspecto da energia, o físico, que você já não pode do que mais você como pode você ter, poderia, né? De doença, de tudo, mas da energia também, né? Porque é muito curioso, eu tenho uma mãe de 80 anos, né? Que você conhece, e ela diz assim, é tão engraçado porque a minha cabeça parece que não acompanhou o envelhecimento do meu corpo. Eu acho essa frase dela ótima, porque é muito isso, né? O cérebro não envelhece na proporção, pelo contrário, se a gente parar para pensar, o cérebro chega num ponto de maturação que é como se ele tivesse a cereja do bolo, né? A melhor fase Você já tem a experiência, né? tem a maturidade tem experiência, tem maturidade, tem resiliência fácil, sabe lidar com os contextos, mas aí você tem um corpo que está indo... Que não vai acompanhando, que não né? vai acompanhar. E eu acho que não vai acompanhar mesmo, né? Por mais coisas que você faça, o corpo não vai acompanhar em nenhum aspecto. Porque as pessoas tentam, né? Existe o nível da vaidade que a pessoa tenta fazer os cuidados da vaidade, existe o nível da saúde que tenta com o esporte, mas não adianta, porque um corpo de 70 anos é um corpo de 70 anos, né? Eu acho que a relação com o tempo vai mudando também, né? Porque você tem mais vida para trás do que para frente, né? Então, então essa relação, essa ideia mais próxima da finitude pode levar a um estado de humor mais deprimido mesmo, né? Então, o índice maior de suicídio está nessa faixa etária, né? A partir dos 70 anos. Então, é algo que a gente... Muito curioso, isso, muito interessante. E valores relativos, né? Porque a gente tem mais jovens, mas se a gente for pensar na estimativa de cada um, isso é importante, assim. E eu acho que as famílias também podem cuidar dos seus idosos, né? Assim, ter essa atenção, ter essa conversa. Da mesma maneira como a gente fala muito da prevenção na infância e adolescência, né? De poder conversar, de ter estilos parentais saudáveis. A gente pode, nessa fase da vida, tentar buscar relações saudáveis de escuta, né? Porque às vezes muitos idosos ficam um pouco de lado, não é o caso da sua mãe, mas não é o caso da sua mãe, mas muitos idosos ficam um pouco à parte da família. Isso acontece, né? Isso a gente vê, porque os filhos estão em fase de muita produção ainda, ou filhos menores, enfim. E a gente poder estar sempre olhando para os idosos da família. Né? Então, acho que isso é um olhar importante também. Muito. Porque isso causa a evitação, né? A gente pode evitar o suicídio. Então, acho que e aí, as relações sociais são importantes. Dessa evitação e falando desse lugar, né? Das histórias por trás disso tudo. Acho que a minha mãe trouxe a história dela, né? E da minha avó. Porque eu acho que o contexto envolve tudo, né? Todos esses pensamentos, todos esses... Mas existe uma história por trás do Setembro Amarelo, né, Mari? É importante a gente falar, né? E eu acho que você pode trazer pra gente, assim, por que começou a existir o Setembro Amarelo, esse mês de conscientização? De onde vem essa história? Então, começou em 1994, nos Estados Unidos, né? Um menino de 17 anos, Mike, que ele, enfim, se matou, né? Cometeu suicídio. E ele reformou um Mustang amarelo, na época, né? Na adolescência dele. Ele gostava muito de carros. E aí ele deixou uma carta escrita para os pais, dizendo para os pais não se culparem. Ele tinha depressão maior, enfim, tinha questões relacionadas à saúde mental. E aí, no dia 10 de setembro, que é o dia mesmo, né? De conscientização... os pais, no enterro dele, fizeram laços amarelos. Então, começou com isso, laço amarelo, né? A campanha foi laço amarelo. E um bilhete dizendo, se precisar, busque ajuda. Se precisar, peça ajuda. Então, é esse o motivo por trás disso, né? E aqui no Brasil começou em 2015, né? Essa campanha, assim, oficialmente. E às vezes é interessante pensar, né, Mário, como essa ajuda precisa vir de um lugar externo, porque a pessoa que tá vivendo isso, ela não enxerga como sair disso. Sim. Na cognição da pessoa, né, assim, se a gente pensar o que leva uma pessoa a cometer o suicídio, né, a gente tem muitas variáveis aí. A gente tem quadros de saúde mental mesmo, de transtornos mentais. Então, a gente vê a maior incidência em quadros depressivos, né? Isso só pra gente pontuar aqui, isso a gente já entrando no nosso próximo assunto, né? Sim. Já entrando nos fatores de risco, já entrando nos nossos dados preocupantes. Ótimo, então.
Perfeito. A gente tem a questão dos transtornos mentais, né, que é um fator de risco importantíssimo, né, os maiores casos estão ali. Então, depressão é a maior incidência mesmo. A gente tem quadros de ansiedade muito grandes, ou ansiedade como comorbidade de algum transtorno mental também, que pode acarretar essa questão do suicídio. A questão da bipolaridade, né, o transtorno bipolar também. Transtorno de personalidade borderline, né? Também é um quadro que acomete bastante. Então, esse é um fator que pode levar a pessoa a cometer o suicídio. Outro fator importante é o meio social, né? Aonde essa pessoa está. Isso que você falou, do quanto as pessoas de fora oferecem ajuda ou perguntam como você está, né? Às vezes uma conversa pode salvar uma vida. Às vezes a pessoa não quer nem que você resolva o problema dela, mas quer uma escuta, quer o acolhimento, né? Sim. Deixa eu só fazer um parênteses nessa tua fala, que eu fui pesquisar aqui, porque eu não lembrava desde quando que existe o CVV. E sim, né, que é um esse é o mais antigo. Importante para a gente tocar. E é desde 1962 Perfeito, que existe o CVV. Exatamente. Que é o Centro de Valorização da Vida, que é exatamente um lugar que você liga a qualquer hora. Ele tem funcionamento 24 horas. Uhum. Você liga a qualquer hora e você pode ter um suporte, um apoio do outro lado, né? Então, naquele momento, né, que você vai tomar essa decisão. Sim. Né? Sim, então, e falando sobre isso, assim, é importante esse momento da decisão, porque antes de cometer o suicídio, a pessoa ela entra num lugar de ambivalência, né? Entre eu vou continuar vivo, eu vou me matar, né? Então, assim, existe esse período de planejamento do que eu faço com essa dor que eu tô sentindo, né? E aí é nesse lugar que a gente pode entrar. Sim. Claro que antes disso na prevenção, né? Mas se a pessoa chegou nesse local, ter pessoas em volta, que aí pode ser qualquer pessoa, né? Alguém do trabalho, as pessoas da família, escola, que tem um lugar super importante, de simplesmente perguntar, você tá bem? Você precisa de ajuda? Observar aquela pessoa que você tá verificando que mudou algum comportamento, né? Que tá mais isolada, que tá mais calada, que tem falado coisas mais autodepreciativas. Então, nesse lugar de ambivalência... E até quem não está, né? Porque eu acho que isso também, é uma coisa que chama muita exatamente. atenção nesse tipo de comportamento, né? E ideação. É que nem sempre isso vai estar tão claro ou transparente. Sim. Eu ia tocar alguma coisa por aí, porque assim, sobretudo para pais de adolescentes e né? jovens que suicidam, né? Eu acho que assim tem um peso isso enorme, porque assim, como eu não vi, né? Sim, Entra essa num lugar deve ser a de primeira culpa, pergunta que exatamente. vem aos pais, né? É. Mas muitas vezes a dor do existir, ela existe de qualquer maneira. Todos nós passamos pela dor do existir, Sim. ou temos a dor do existir, Sim. né? A questão é como você coloca as coisas na sua vida, em que lugar você coloca, Sim, né? sim, em que lugar sim. isso tá. Essa geração, por exemplo, agora que a gente tem falado tanto de tantas recompensas imediatas da vida, precisar ser só de recompensas, Esse prazer imediato, né? o tempo todo, né? Às vezes tem a impulsividade dentro do suicídio também, né, Mário? Não, porque perfeito. você tem ali aquela pessoa que só quer uma relação de prazer com a vida. Sim. E o momento em que as relações de desprazer acontecem, essa pessoa pode ter uma passagem ao ato, que era uma coisa que a gente... Existe um livro de suicídio que fala sobre isso, que eu li há muitos anos atrás, que era dessa questão da passagem ao ato, porque... E nesse livro dizia que, sei lá, eles tinham uma estatística que eu não vou me lembrar agora, assim, mas mais 50% de suicídio tinha um erro de cálculo. Isso é uma coisa muito importante no que você está falando. Muito curioso assim. isso, Muito curioso, né? porque tem uma diferenciação, assim, que eu acho que é importante a gente fazer, entre a autolesão, sem ideação suicida, e o suicídio, o comportamento suicida. Né? Então, que isso pode mudar a partir desse erro de cálculo que você está falando, né? E a autolesão, ela cresceu muito também. Nesse mesmo estudo que eu falei, de 2010 a 2022, que aponta que 6% de crescimento ao ano do suicídio, eles apontam também 29% de crescimento ao ano de comportamentos autolesivos. Né? Então, também é algo muito... É o quanto um entra no outro, Exato, né? Porque o erro de cálculo no comportamento lesivo leva ao suicídio, né? E o contrário também. O erro de cálculo no comportamento suicida leva ao não suicídio. Apenas a tentativa, né? E o que difere uma coisa da outra, assim? A cognição que você tem para agir em cada um, né? A incidência, a cognição, a repetição. Muitas variáveis vão mudar entre um comportamento autolesivo e um comportamento suicida. Né? Quando a pessoa comete um comportamento autolesivo, a cognição, a tentativa ali é de suprimir alguma dor emocional.
Esse é o principal fator, esse é o principal objetivo, é ter um controle de uma dor física, já que eu não tenho o controle de uma dor emocional, né? E aí é isso, pode ocorrer o erro de cálculo. A gente tem autolesão relacionada ao corte mesmo, mas tem questões autoagressivas, tipo deferir socos no próprio rosto. A gente vê essas incidências em adolescente, quebrar partes do corpo, enfim, tem N formas de fazer isso, né? Que a gente vê mais na mídia a questão do corte mesmo, né? Sim. E na cognição do suicídio, é uma cognição relacionada a morrer de fato, né? Acabar com a dor, Acabar né? com a dor, né? Eu vou sair dessa vida, eu não mereço mais viver, ou eu não consigo mais viver, ou eu não valho, né? A cognição está muito relacionada ao alto valor. O quanto eu valho. Eu não atendo às expectativas da vida, eu não atendo às expectativas, né? Que valor eu tenho, né? Então, assim, estão sempre relacionadas a esse tipo de crença, né? A sobrecarga, né? A gente vê muitas coisas do suicídio, da sobrecarga, né? Da pessoa dizer, eu tenho coisas demais que eu não vou suportar da conta. Sim, e aí voltando para essa questão do que leva uma pessoa a cometer o suicídio que a gente estava falando, né? A gente tem essa questão dos transtornos mentais, a gente tem exatamente isso que você está falando, que é o ambiente. Né? Qual é a carga que eu recebo desse ambiente, né? Qual é tanto a carga de exigência externa quanto a meu sentido de autoexigência. Então, são fatores que podem levar a pessoa a um estresse tão agudo e cometer o suicídio. Né? Pode ter ou não a questão do transtorno mental. Né? Se você tiver um estresse muito alto, enfim, você pode chegar a isso também, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante é a gente limitar, que inclusive fala nesse guia, né, que eu acho muito interessante, que é limitar o acesso aos meios de suicídio. Então, limitar a questão, para quem já tem um transtorno mental, né, ao acesso à medicação, né, a pesticidas, pessoas que moram em áreas rurais. A indicação, quando você tem o pensamento suicida, né, que é já identificado... Já tem a própria ideação. O protocolo é que essa pessoa não fique sozinha em nenhum Exato, momento, né? Você limitar esse acesso, né? E muitos casos vai para internação exatamente por isso, para ter para ser vigiada 24 horas. Sim. Outro índice importante é dentro do abuso de substâncias, né? Álcool e drogas. Então, também é algo que a gente vê uma incidência recorrente. Isso é muito comum, a gente que assiste vida de pessoas e acompanha a vida de pessoas, né? É muito comum a gente ver uma pessoa se suicidando aos poucos, né, Mari? Exatamente. Assim, como E aí tem a ver com a cognição, com a forma que o comportamento está dentro dessa... Sim, porque se eu tenho um pensamento de desvalor, né? Se eu tenho uma crença de desvalor, se eu tenho essa autodepreciação, a gente perde o autocuidado. Sim. Né? Como eu vou cuidar de mim se eu não vejo valor em mim? Né? Então, a gente vai perdendo aos poucos esse autocuidado, né? Tanto no dia a dia quanto nisso que você está falando, né? No uso das substâncias, de você se colocar em situações de risco, né? Trazendo-se um pouquinho para a adolescência, né? A adolescência, ela já é um período delicado, ela já é um período que eu falo que é um período mais inflamado, né, que a gente tem mais propensão a se colocar em situações de risco, por uma questão social, por uma questão química, por uma questão de maturidade cerebral. Então, a gente já tem uma maior recorrência de situações o adolescente se colocando em situações de risco. Né? E aí isso acaba aumentando mais as chances da gente ter uma propensão a transtornos mentais. Né? Isso a gente já vê uma incidência. O período da adolescência já é um período delicado para isso, já é um período de risco por si só. Né? Então, isso aumenta ainda mais as chances de acontecer mesmo, né? E nos meninos, os homens se matam mais do que as mulheres. Isso também é um dado importante. Olha que curioso isso, né? Entre jovens, E assim. ao que você atrelaria isso, Mari? Olha, eu penso muito sobre uma questão social também, né? Eu acho que meninos têm mais dificuldade de pedir ajuda. Meninos são mais internalizantes do que externalizantes. Exato, né? Acho que as meninas são mais acostumadas a pedir ajuda, a falar, né? A falar de sentimentos. Eu acho que dentro de uma sociedade muitas vezes machista, o menino não tem esse lugar de falar, então o menino não pode chorar, né? O menino não pode sentir tristeza. Que embora hoje não tenha mais esse discurso, mas o inconsciente coletivo disso continua. Exato, né? Então, de alguma forma, eu acho que isso também tem uma questão social, assim, né? A questão, um outro dado importante... A emoção está vinculada à fraqueza, né? Então, exato. Esse é um lugar muito importante, né? A sentir
coloca a gente num lugar muito vulnerável, né? E acaba que a gente tem uma crença social de que sentir é um lugar de fraqueza. É exatamente isso que você está falando. E eu acho que os homens acabam sofrendo um pouco mais em relação a isso. E o tabu disso, né, Mari? Eu tô lendo aquele livro da psicóloga lá, que é muito interessante. Do narcisista? Você precisa conversar com alguém. Aquele maravilhoso. É muito bom. Esse já livro leu, já, muito então, bom. a parte que ela diz assim, bom, se você tiver um problema cardíaco, você pode conversar facilmente numa roda de conversa sobre o seu problema cardíaco, as pessoas vão te dar orientação. Agora, se você tiver um problema psiquiátrico, isso é um tabu. Isso é um tabu. Se você tiver uma dor, se você tiver uma perdida numa emoção, você não pode conversar isso na sua rede social, porque as pessoas vão... Você vai estar sempre com o pensamento, bom, eles estão achando que eu sou maluca, né? Como isso ainda é um tabu, tão grave. E eu acho que no meio de homens, eu acho que isso é um tabu maior ainda. Muito maior. Eu acho que as mulheres são mais acostumadas a conversar sobre saúde mental, sobre o que sente, né? Sobre as eu emoções. acho até que tem uma outra vertente que eu acho que a gente pode trazer, de que também em alguns ciclos mais das gerações atuais, está se navegando para um extremo disso. De que é acolhido até demais. Tudo é só a emoção. Tudo é só a emoção. Tudo até isso dos transtornos, entendeu? Entendi. Os transtornos psiquiátricos acolhidos num nível de que todo mundo precisa ter um transtorno. De uma justificativa, de uma né? justificativa, pra alguns comportamentos, exato, né? exato. Assim, antes a gente tinha mais vergonha de falar, né? Eu tenho tal transtorno. Eu acho que sim, e aí algo pra gente cuidar mesmo, é um né? perigo também, É um né? perigo porque também. Sai de um lugar de cuidado para um lugar de bandeira, né? Você levanta uma bandeira. E um lugar de banalizar. Um lugar de entender que esse banalização. lugar é um lugar de cuidado. É quase beirar que isso é um lugar de normalidade. E você coloca eu acho que o pior é você colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Porque nem toda tristeza é depressão, nem toda agitação é TDAH, né? Então, assim, acho que colocar nem toda ansiedade é TAG. Exato, E não percebeu entendeu? como isso diminui quem tá com sofrimento verdadeiro. Nocivo. Exatamente. Não só verdadeiro, porque eu acho que o sofrimento de todo mundo é verdadeiro. Não, verdadeiro que eu digo diagnóstico, mas verdadeiramente. nocivo. Sim. Porque eu acho que, assim, claro, o sofrimento é nocivo em todos os aspectos, não se hierarquizador, mas tem pessoas que se encaixam dentro desses diagnósticos psiquiátricos porque funcionar na vida para elas não acontece. Então, o funcionamento de vida está impedido por todo eu acho que nós, como atravessamento. cientistas dessa área, o que a gente diz é todo estado depressivo precisa ser cuidado. Sim. Todo estado ansioso, claro. Se ele causa algum prejuízo para a vida, precisa ser cuidado. Precisa ser Tudo cuidado, que causa acolhido. algum prejuízo para o ciclo da vida, ou para suas funções da vida, ele precisa ser cuidado. Sim. O que a Amanda está trazendo é que essa patologização de tudo também é o que está tirando o norte de algumas coisas também, né? Assim, todo mundo precisa ter algo e esse algo precisa ser a grande justificativa das suas impossibilidades. Então, em que lugar isso está? Porque esse algo é para vir para você se tratar e se superar em relação a isso para enfrentar as dificuldades da vida, né? Uma coisa que eu digo muito para os meus pacientes é assim, qual é a única certeza que a gente tem na vida? Qual é a única certeza quando você nasce? Que você vai morrer. A única certeza que você tem na vida é que você vai morrer. Agora, o caminho que você vai fazer entre isso é um caminho de ser desbravado. Sim. É um caminho de esforços, de sacrifícios, de nortes, de escolhas, de momentos bons, de coisa. E para isso você precisa estar fortalecido e preparado. Né? Quem não tá, desiste do que a gente está falando hoje. E aí como é que faz pra gente crescer preparado? E aí a gente fala, e aí é importante a gente falar de estilos parentais. Como é que a gente se instrumentaliza para isso? Exatamente, né? Vamos para os estilos parentais. Eu acho que é importante cuidar do suicídio na adolescência, eu acho que não só é importante por si só, na faixa etária, mas como uma prevenção. Porque esses adolescentes, essas crianças serão adultas um dia, né? Então, o lugar da psicologia infantil e juvenil é um lugar preventivo mesmo, né? Da gente cuidar para não ter esse desfecho que a gente não quer. E aí, entrando mais concretamente no nosso terceiro ponto, que é isso da família, da adolescência, eu acho que você podia trazer um pouquinho pra gente
isso que você fala também, né, dos estilos parentais, Mari. E como isso pode influenciar nessa proteção ou nesse risco. Sim. Então, os estilos parentais, eles fazem uma junção entre duas coisas muito importantes, dois aspectos importantes no cuidado com a criança e com o adolescente, que é o amor, que é o afeto, né, que é o quanto aquela criança e aquele adolescente se sente pertencente à família, que eu digo que é a incondicionalidade do amor. Eu te amo apesar, não concordo com o que você faz, né? Não concordei com o seu comportamento, mas o meu amor está aqui, o meu afeto está aqui, é isso, né? E o limite e as regras, né? Então, esses fatores vão cruzar, né? Entre o que eu preciso cumprir na vida, quais são os meus limites, quais são minhas regras e o quanto eu me sinto pertencente e amado por aquela família. Então, a gente vai cruzar esses dois fatores. Então, a gente vai ter um estilo parental, por exemplo, que é um estilo negligente, que a gente vai ter pouco afeto, pouca responsividade e pouco limite também, pouco cuidado, que é o negligente. O autoritário, a gente vai ter limites muito mais severos, limites muito mais rígidos e pouco afeto. Então, é um ambiente mais rígido em relação à cobrança, à autoexigência, o que eu preciso cumprir, né? E o pouco afeto. O participativo, que é o permissivo. O permissivo antes, tá? O permissivo, que é o contrário disso, que é o limite pouco, baixo, né? Então, eu posso tudo. Extremo amor e mascarado por É. uma afetividade. Exatamente. Então, o permissivo é isso, né? Eu sou muito amado, eu sou muito querido naquela família, demais, mas em compensação eu tenho os limites muito pouco claros, né? Assim, muito pouco... Que não norteia, né? Que não norteia, né? Então, eu fico perdida. E o estilo parental do permissivo é fator de risco para a impulsividade daquela criança, né? Porque se eu posso fazer tudo a qualquer momento, se eu tenho sempre recompensas o tempo todo de prazer. E aí a gente vai para um estilo parental mais saudável, que é o participativo, que é onde existe o equilíbrio entre esses dois fatores, que é eu tenho muito pertencimento, muita afetividade naquela família, o amor é garantido, né? Porque isso é importante. E eu também tenho muito limite. Né? Eu também entendo que eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu tenho regras claras, limite consistente. Né? Então, a gente vai entender que estilo parental participativo é fator de proteção para transtornos mentais e para o suicídio também. Né? A criança e o adolescente que cresce nesse estilo parental, claro que a gente sabe que tem uma questão genética, né? E ambiental fora a família, mas tem menos chances de ter um transtorno mental e o próprio suicídio. E os outros estilos parentais, os outros 3, eles vão criar fatores de risco, eles são fatores de risco. Não só para o suicídio, mas para transtornos mentais de uma maneira geral. Né? Então, como é que a gente cria pessoas que vão conseguir lidar com a falta, né, com a frustração na vida, acostumando essa pessoa desde sempre a lidar com isso. Né? Isso tudo, né, Mari, é muito difícil, porque a gente sabe que uma pessoa, quando vai criar uma criança, ela traz ali toda a história de vida dela, né? Exatamente. Quer dizer, 2 pessoas, quando vão criar, quer dizer, um pai e uma mãe, quando vão criar um filho, eles trazem por trás toda a história de vida deles também, Sim. né? E o quanto isso tem de peso e participação. Mas uma coisa que eu costumo dizer para muitas pacientes adultas, né? E homens também, pacientes adultos também, que às vezes é preciso que você, se você tem esclarecimento, se você tem conhecimento, é preciso que você invente uma história diferente. Não é fácil, porque o ser humano tem, a tendência do ser humano é a compulsão à repetição. Você vai repetir o modelo do que você recebeu. Né? Então, e eu gosto de dizer que afeto a gente aprende. Sim, exatamente. Né? Afeto a gente aprende. Exatamente. É a forma como a gente aprendeu. Geralmente você tem um modelo e você vai reproduzir aquele modelo. Mas você pode... ressignificar isso de alguma forma. Sim, né? sim. E até evoluir isso de alguma forma. Né? Daquilo que você recebeu, você pode evoluir. Agora, às vezes você recebeu um estilo muito ruim, muito negativo, muito pesado. E você precisa inventar uma história diferente. Isso não é fácil, mas é possível. É totalmente possível uma pessoa inventar uma história diferente para a vida dela e para a criação dos filhos. Você tem. É preciso um esforço interno muito maior. E às vezes uma ajuda mesmo para que você faça. Muitas dessas pessoas estão em terapia e por isso estão buscando ali caminhos para
fazer uma história diferente, porque é como se, assim, quando você tem um estilo parental equilibrado, você tem uma facilidade para reproduzir um estilo parental. Você tem um fator a mais ali, né? Exatamente. Você tem não é certeza, mas é uma tendência. Como se você tivesse um scriptzinho para você fazer. Exato. Agora, quando você não recebeu, é muito difícil você dar o que você não tem. Então, você precisa primeiro desenvolver isso dentro de você, para você ter e para você poder dar, ajuda, né? E também buscar essa ajuda. E também com certeza. É buscar essa ajuda e ter, eu acho que o mais importante, assim, meios de divulgação, né? Isso que a gente está fazendo aqui. Que isso chegue nas pessoas, porque se a gente for pensar, a gente também tem uma parte da negligência que entra uma questão social mesmo, né? Se a gente for ver em lugares mais pobres, a negligência é muito diferente do que um recorte em lugares que têm um poder aquisitivo maior. Pode ser igual, mas pode ser diferente também, né? Por uma questão de onde aquela pessoa mora, que tipo de informação que ela tem, o que chega até ela, né? Hoje a gente tem esses meios da internet né, que chega mais, o que a gente está falando, chega mais até essas pessoas. Tanto que a questão do suicídio, 77% são em países mais classe média e classe baixa, né? Assim, então, a gente tem esse índice maior em classes menos favorecidas, assim. Então, e vem aquilo da cognição que você falou, né? Há menos acesso a algumas informações, exatamente, estruturas cognitivas que vão conseguir te armar para sair disso, te instrumentalizar para sair disso. Sim, né? E menos acesso, assim, à própria educação, né? Assim, acesso à educação, porque a prevenção, a conscientização passa pela educação. Então, é acesso desde boas escolas até boas informações, né? Tanto para os pais quanto para os adolescentes. Assim, para a gente ter mudança, como você está falando da questão de estilo parental, a gente precisa de educação mesmo, assim, né? Tem gente que vai conseguir buscar, tem gente que não vai conseguir buscar. E aí, a gente precisa entender como é que a saúde pública pode chegar nesses lugares, assim. São menos favorecidos, né? Para ter essa mudança. Sim. E aí eu acho que a gente pode começar a entrar no nosso quarto ponto, que é como a gente previne, então, né? Acho que você já até passou por algumas coisas, mas eu acho que a gente pode compilar agora na nossa fala essas informações, assim. O que protege uma pessoa desse risco, além de toda essa conjuntura, assim? Tem fatores específicos? Como que a escola, por exemplo, a comunidade, ou como que as pessoas podem atuar para uma prevenção real aí? E que sinais que a gente não pode ignorar no meio disso? Sim. Eu acho que a prevenção primeiro passa pela questão de estilos parentais, a forma como a gente é educado. Então, a forma como a gente recebe afeto e limites, essa é a primeira questão. Acho que a questão da escola também é muito importante, né? Situações de bullying, situações de exclusão, situações de bullying que muitas vezes são recorrentes, e aquela pessoa demora a pedir ajuda, aquela criança demora a pedir ajuda. Então, precisa desse olhar do adulto para entender o que está errado ali. Então, acho que esse é um lugar importante também. Se a gente está falando de infância e adolescência, a gente precisa de um olhar de adulto, né, de cuidador para aquela criança, para aquele adolescente. Porque muitas vezes a criança e o adolescente, eles não vão conseguir pedir essa ajuda, né? Eles não vão conseguir entender que existe algo de errado, né, naquela situação que aquela criança está passando. Talvez o próprio... Só um parênteses, assim, eu algumas vezes me debato com isso, assim, talvez o próprio conceito da escola precise mudar um pouco, né? Porque a escola tem uma preocupação muito grande, e é legítima, com a cognição. Sim. Né? Mas a cognição é um aspecto do ser humano. Exatamente. Né? E para que a cognição se desenvolva bem e saudável, é preciso que os outros dois aspectos mais relevantes estejam em dia, que é, obviamente, que tem a saúde física, tem tudo isso, mas o social e o emocional. E esses dois estão juntos dentro da escola. Sim. Cognição, emocional e social estão juntos dentro da escola. Sim. E a escola é expert no cuidado, ou se torna cada vez mais, do cuidado com a cognição. Mas esquece desses outros dois e que são fundamentais. Foca muito nessa disso. questão acadêmica, né? Porque se a gente entende que uma pessoa chega ao suicídio por fatores biopsicossociais, né? Biológicos, psicológicos, culturais, a gente precisa entender que a prevenção também tem que vir daí, né? Então, essa questão da escola, a gente está falando de um lugar social também, né? Desse lugar de cuidado. Às vezes, aquele aluno que vai muito bem academicamente, se você chegar mais perto, emocionalmente, socialmente, ele não está bem. Ele pode não estar bem, né? Até por uma questão de pressão mesmo escolar. Então, a prevenção tem que ser no lugar onde vem a causa disso tudo, né? Então, essa questão da família, da escola, tá de olho, tá olhando para essas crianças e para esses adolescentes e perguntar e entender, chamar para conversar, né? Perguntar
sobre o que você está sentindo, né? Você tá precisando de algum tipo de ajuda, perguntar mais de uma vez, né? Até, como a Amanda falou, até para aqueles que não denunciam no próprio comportamento. Porque, às vezes, a criança, ela acaba denunciando em casa mudanças, fatores importantes aí para os pais perceberem, mudanças na alimentação, mudanças no sono, né? Assim, sinais de alertas existem, exato, né? sinais de alertas existem, né? Assim, mudança, uso excessivo de tela, né? A pessoa acaba perdendo o convívio social e usando muito mais computador, celular. Então, todos pais conhecem seus filhos, né? Os cuidadores conhecem seus filhos. E assim, isso que você tocou Ou deveriam das telas, conhecer. assim, as pessoas precisam saber o que seus filhos estão vendo nas telas. Controlar. Não, eu acho que, assim, é uma parte muito difícil. Eu vejo isso no É consultório. nortear. As famílias têm dificuldade em entender isso para nortear. Né? E cuidar dá trabalho. Né? Você dá um celular, né? E ficar olhando, monitorando que sites aquela pessoa está entrando, olhar, claro que dá trabalho. É muito mais fácil você deixar a criança ali livre, brincando, usando a tela livremente. Mas ninguém se cria sozinho. Mas ninguém se cria sozinho, entendeu? Então, assim, é trabalhoso, mas é preciso a gente estar perto, porque muitas famílias só vão ver quando a situação já está num limite, né? Já está num limite de saúde mental muito grande. E pra gente passar pro nosso quinto ponto aí, como então, como um todo, assim, para qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente, qual é o papel de cada um nisso tudo, né? Como que qualquer pessoa ajuda essa pessoa em sofrimento e o que significa isso que a gente vem falando aqui nessa conversa, que é o escutar sem julgar? Eu acho que, assim, qualquer um pode ser um agente de mudança de comportamento no outro, né? O suicídio, ele pode ser prevenido. Então, a gente tentar... Aqui. Repete aí, olhando pra lá, que eu acho que essa vai ser importante. Então, qualquer pessoa da sociedade pode ser um agente de mudança de comportamento. Então, a gente poder ter esse olhar para o outro, né? Tentar cultivar relações saudáveis. Peraí, corta, eu tava olhando pra câmera e não pra câmera. Não tem problema, Mas é pra câmera mesmo. Não, eu tava olhando pra tela e não pra câmera. Pode olhar? Pode ser. Vai tá olhando pra câmera. Vai, pode olhar. Eita, Qualquer um pode ser agente. Qualquer pessoa, né? Eu acredito que qualquer pessoa pode ser um agente de mudança de comportamento. Então, a gente poder cultivar boas relações, eu acho que isso já é o principal, né? Perguntar, ter interesse genuíno por aquela pessoa, né? Tanto com pessoas que a gente não tem tanta intimidade, e a gente poder saber se aquela pessoa tá bem no trabalho, na escola, como com pessoas que a gente tem uma maior intimidade. Então, ter relações saudáveis e chegar perto do outro, né? Acho que a gente fala pouco de emoção, a gente fala pouco do que a gente sente. E a gente escuta pouco também, né? Muitas vezes a gente já escuta pensando na performance, no que a gente precisa falar para o outro. E às vezes é só uma escuta, é só um acolhimento, é só eu tô aqui te ouvindo, sem julgar o que você tá me dizendo, né? E isso cria um lugar de acolhimento. Você dizer para o outro assim, eu entendo o que você sente, isso cria um lugar de acolhimento, né? Que eu acho que por si só já é uma prevenção para tudo, para a vida, para situações difíceis, inclusive para o suicídio. E conexões pessoais, né? Isso tudo pra gente saber, no meio que a gente, escutando, qual é a hora da gente acionar uma ajuda profissional, né, Mari? Exatamente. E aí, assim, uma coisa que eu acho muito importante entre os adolescentes, assim, é que um adolescente, às vezes, tenta ajudar o outro, né? Mas ele precisa de uma ajuda maior, para não se embolar naquele sintoma do outro adolescente. Então, é buscar ajuda profissional também, né? Se você perceber que orientar o outro a buscar ajuda profissional, né? A própria CVV, ou um profissional, ou alguém da família que tem algum tipo de acesso, né? Mas o próprio adolescente também não se fechar naquilo. Eu vejo isso muito no consultório, né? Às vezes vem um adolescente falando de uma demanda de um outro adolescente que está se cortando, ou que já falou de suicídio, né? Claro que o ato dele falar ali para mim é um pedido de ajuda também, né? Porque um adolescente não vai dar conta de ajudar outro adolescente como um adulto, como a família, como um profissional, né? Às vezes pode até adoecer junto. Então, buscar essa ajuda mais específica, mais profissional, né? Muitas vezes a pessoa que tem pensamentos suicidas ou, né, autodepreciativos, coisas nesse sentido, demora a pedir ajuda também. Porque você se culpa muito, né? A pessoa pode entrar num processo de culpa muito grande e, às vezes, a vida está funcionando de alguma maneira ou de outra. Então, entrar nesse lugar de que eu preciso de cuidado, né? E aceitar isso também é importante.
né? Buscar ajuda, assim, da forma que você conseguir buscar. Eu acho que isso é o mais importante, assim. Tem E estatística. falando em buscar ajuda, a gente vai deixar links de ajuda nesse vídeo. Sim, sim. Então, a gente vai buscar o máximo possível de links de ajuda. Quem estiver assistindo esse vídeo porque quer ajudar alguém ou porque quer ajuda, Pode mandar o vídeo, inclusive. Pode enviar o vídeo, a gente vai deixar recursos aqui. Esse nosso vídeo vai sair muito provavelmente muito no final de setembro, mas fica então um aviso de que não é só em setembro que a gente precisa falar sobre esse assunto. É o ano inteiro. Pelos índices que a gente vê acontecer. Todo dia morre gente, né? Não só em setembro, né? Todo dia morre pessoas, assim. E eu acho que as pessoas precisam... Eu acho que o mais importante é entender que qualquer vida tem valor. Né? Quando uma pessoa tira a própria vida, ela está entendendo que a vida dela não vale mais. E a vida tem esse valor. Qualquer vida tem valor. Por pior que seja, existe outra saída que não a morte, que não o suicídio. Eu acho que isso é a principal mensagem, né? Assim, como no bilhete dos pais do Mickey, né? Se precisar, peça ajuda. Né? Eu acho que isso é... Aquilo que a gente diz sempre, para tudo tem solução na vida. A única coisa que não tem solução é para a morte. Exato, né? Mas a pessoa que tá dentro desses pensamentos não vê essa saída, né? E acho que é importante a gente dizer isso de fora. E as soluções ficam ou inalcançáveis ou impossíveis. Ou impossíveis, né? Quem não tem mais jeito. Quem tá com essa dor, exatamente. Que chega ao suicídio não enxergou que podiam ter. E nada é tão importante ou nada não tem solução. As coisas têm solução. Exato. Né? Às vezes não é exatamente a solução que a gente deseja, que a gente quer, mas tudo na vida tem solução. Sim, sim, exatamente. Então, poder dizer isso para a pessoa, né, que não está conseguindo ver isso sozinha, né, você poder trazer essa verdade, assim, para prevenir, é importante, assim. Sim. Ok. Maravilhosa conversa, acabamos. Ficamos por aqui, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o nosso vídeo. A gente vai trazer a Mari de volta, a gente adora receber ela. Eu quero muito ver, obrigada. E fiquem aí com essa coletânea de informações super importantes, se quiserem compartilhar, porque é importante a gente falar sobre esse assunto. Obrigada, um beijo, Obrigada, pessoal. gente. Obrigada, beijo. Tchau, tchau.